geriatra para falar do calor. É muito importante que a gente tome conta dos nossos idosos, principalmente nessa época de temperaturas extremas. Você acabou de citar, calor vai continuar. Então, a gente está tentando contato com a médica, que tem sempre essa agenda confusa, não é, Caio? Então, ela estava atendendo um paciente. A gente está tentando contato com ela. Bom, se não for possível falar agora, a gente conversa com ela no programa de amanhã. Mas os cuidados básicos, eu acho que servem para todas as pessoas, né, Karina? Para os adultos, para as crianças e para os mais velhos. Muita hidratação, muita água e cuidado com o verão. Evitar fazer exercício físico naqueles horários das 10 até as 4 da tarde, estar sempre bem hidratado, enfim, conseguir. Olha, estou tentando estabelecer para a minha vida uma rotina de exercício físico e eu andei ontem à noite. Só que aqui... Tava um ventinho? Aqui em Limeira, não, nenhum vento. Tava muito calor. Tava muito calor. Aqui em Limeira está fazendo 26, 27 graus na madrugada, o que nem é tão comum assim para a gente, não é? Então, as pessoas devem mesmo tomar cuidado, hidratação o dia todo, cuidado com a exposição ao sol, sendo jovens, crianças, adultos e, sobretudo, idosos. É disso que a gente vai falar agora, né? É verdade, Caio. A gente conversa com a doutora Maria Carolina Fonseca Batista Arbex. Ela é geriatra e também especialista em cuidados paliativos. Doutora, muito obrigada por nos atender e trazer essas orientações, porque em épocas de temperaturas extremas, os idosos ficam mais suscetíveis. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu queria realmente agradecer e dizer que é uma preocupação grande, né? Eu acho que é uma época do ano que a gente, geriatra, se preocupa, principalmente com a desidratação. Os idosos estão mais suscetíveis a isso. E aí, por uma série de razões, uma dificuldade maior de manter a temperatura do corpo, uma dificuldade maior de garantir uma hidratação adequada, faz parte do envelhecimento, perder a sensação de sede. Então o idoso muitas vezes não sinaliza que tem sede, e se a gente deixar, às vezes não lembra de tomar água. Idosos que têm algum grau de comprometimento cognitivo, então a gente está falando de demência de Alzheimer e outras, não se atentam a isso, esquecem mesmo. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Outras questões relacionadas a alterações do próprio envelhecimento. Tem uma camada de gordura um pouco menor, uma pele um pouco mais fina, isso dificulta manter o calor. O idoso às vezes perde um pouco dos pelos, né? Então tem uma rarefação dos pelos, calvície nos homens, então isso também prejudica manter a temperatura do corpo, ficam mais suscetíveis à desidratação, a problemas cardiovasculares, risco de AVC, infarto. Então são algumas preocupações aí que a gente tem e tem que se atentar para manter um cuidado adequado também nessa época do ano. Doutora, em relação à atividade física para os idosos, durante o calor, quais as recomendações? Então, as recomendações principais é tentar manter esses pacientes, quando expostos em ambientes abertos, evitar as horas de maior exposição solar, que serão das 10 às 16, preferir momentos fora desse período, ou então atividades indoor, né? Caprichar na hidratação, garantir uma hidratação adequada, inclusive durante o exercício, né? A se atentar a algumas medicações, então principalmente pacientes que fazem uso de antipertensivos e diuréticos, às vezes casar com horários diferentes do horário da atividade física, né? E se conseguir, se possível, preferir atividades, por exemplo, envoltas no calor, né? Então hidroginástica, hidroterapia, natação, são ótimas e muito bem-vindas nessa época do ano também. Doutora, boa tarde. Se eu moro com um idoso, quais os sinais que eu devo observar de que algo errado está acontecendo nessas ondas de calor e que eu devo me preocupar? Então, são alguns sinais que a gente vê do comportamento, né? Então, se o idoso está ficando mais sonolento que o habitual, a gente pode ver em termos de mucosa, né? Boca, língua mais seca, uma pele mais pegajosa, tanto de suor, mas quanto de desidratação, né? Confusão, mais confusão que o habitual, uma diminuição da urina, então está fazendo um xixi com menor quantidade, idas menos frequentes ao banheiro, ou um cheiro mais forte, sugerindo concentração, tá? Coloração, quando a gente consegue ver, né, um bom indicativo de hidratação, a urina bem clarinha, significa que está tudo certo, uma urina está tudo bem. Uma urina mais concentrada, amarelada, alaranjada, pode ser um sinal de desidratação, tá?
se possível, principalmente nos pacientes que fazem uso de algum antihipertensivo ou diurético, aferir a pressão com alguma frequência para tentar se atentar se não está tendo quedas de pressão, né? Isso pode estar associado, tontura, piora dos quadros de, às vezes até de desmaios, quedas, tá? São alguns sinais que a gente tem que se prestar atenção. Dá preferência nessa época por roupas de algodão, então regatas, shorts, né? Camisetas mais frescas, tá? Então tomar cuidado de hiperagasalhar esse idoso, principalmente aqueles que não conseguem verbalizar que estão com calor ou idosos acamados, tá? São algumas coisas que a gente pode ficar atento, principalmente se a gente é o cuidador, né, desse idoso. Se esses sinais acontecerem, o que a gente deve fazer? Levar direto para um hospital? Então, num primeiro momento, não. Às vezes, a gente consegue perceber que está urinando menos, a pressão um pouco mais baixa, caprichar na hidratação, né? E aí até, inclusive, com alguns outros líquidos que não só água, mas que tem isotônicas. Então, Gatorade, água de coco, esses outros isotônicos são ótimas formas da gente conseguir hidratar melhor esse idoso. Caprichar na alimentação de frutas, por exemplo, melancia, gelatina, coisas que podem auxiliar também de maior aceitação e hidratar, né? Agora, se você percebe um idoso que está muito sonolento, a ponto de você tentar chamá-lo, ele não acordar, mais confuso que o habitual, aí vale a pena assim, você ir para o pronto-socorro, que pode não ser só uma desidratação, e alguma outra coisa associada, inclusive, às vezes uma desidratação mais importante, que necessite de um aporte venoso, né? Então, de que ele receba um soro para que tenha uma resposta mais rápida. Vale a pena sempre conversar com o médico desse idoso, principalmente se você vem observando medidas de pressão mais baixas, se é o caso, por exemplo, de ajustar remédio, tirar o componente diurético, diminuir a carga de remédios antihipertensivos para essa época do ano. Muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste mesmo. Bom, a gente entrevistou a geriatra especialista em cuidados paliativos, doutora Maria Carolina Fonseca Batista Arbex. Muito obrigada pelas informações, doutora. Obrigada, bom dia, uma boa tarde. E aí vamos ficar realmente atentos para que a gente possa cuidar dos nossos idosos de uma forma melhor. Obrigada. Educadora.